A paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Espero que os irmãos estejam tudo bem. Meus irmãos, alguns já viram muito se falar, que eu vou dizer aqui, obra de Deus, né? Gostaria de falar um pouquinho. Para quem não me conhece, sou o irmão Norival, faço parte da comunidade cristã no Brasil. Venho de um trabalho de uma igreja tradicional, congregacional, e estamos aí fazendo o ir de pregar o Evangelho, levar o Evangelho a todas as pessoas, a todos os irmãos também que estão afastados, estender a mão, né, para nos reunir como igreja também, além de pregar o Evangelho a outras pessoas. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre essa parte que muitos falam, é a obra de Deus, né? Ai daquele que toca na obra de Deus, né? Que tal ministério é obra de Deus. Todo mundo já ouviu falar, né? As pessoas falando obra de Deus, né? E uns falam por repetição, né, irmão? Que ouve alguém falar, o outro falar, acha bonito e fala essas coisas. Na verdade está escrito assim em João 6, versículo 28 e 29. Perguntar, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou, né? Creais em Deus. Essa obra, a grande obra que você pode fazer é crer em Deus, né? Então, meus irmãos, você que ouviu essa passagem, né, e creu em Deus, é necessário que agora, né, você crendo nele, que a obra de Deus seja feita. Como a obra de Deus vai ser feita? Quando você deixa Deus trabalhar na sua vida, quando você deixa que o Senhor trabalhe no seu coração, que o Senhor te purifique, né? E te santifique através da sua palavra. Aí você tendo força a lutar contra o pecado, né? Contra a sua natureza humana, contra, enfim, tudo aquilo que se opõe a Deus. É uma preocupação clara, principal, irmão, que tinham os discípulos de Jesus, né? Era fazer alguma coisa para Deus. Talvez você esteja nessa situação, quer fazer alguma coisa para Deus. E pela resposta que Cristo deu, né, percebe que eles não está preocupado em alguém para fazer as coisas para Deus. Não. Que ele necessite do nosso trabalho. Não. Mas o nosso Pai Celestial, irmão, ele almeja, antes de tudo, que conheçamos através de um profundo relacionamento com Ele. Para você fazer a obra de Deus, tem que ter um relacionamento com Ele. Sim, precisamos executar as obras de Deus, mas primeiramente precisamos deixar que Deus executa a sua obra em nós, né? Que o Evangelho tenha transformação em nós. A imagem da obra de Deus em nós. Todo humano, irmão, ser humano, ele cresce cheio de egoísmo, de presunção, né? Muitas vezes somos tentados a desejar a fama, a elogios, a posições de destaque, a reconhecimento, né? Essas coisas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então, irmão, muitas vezes a pessoa quer fazer a obra, mas ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele acha que tudo que é ele que está fazendo. Ele não dá honra e glória a Deus nas coisas que ele consegue através, depois da transformação que o Evangelho trouxe a ele. Já acha que é ele, a capacidade dele. Não fala não, olha, hoje eu sou uma nova pessoa porque Jesus entrou na minha vida, porque Deus entrou no meu entendimento, me transformou. Lógico, com um pouco de esforço também, que eu tento me esforçar, mas claramente que é Deus que me está guiando, é Deus que está me conduzindo, né? Então, meu irmão, essas coisas atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Sim, como atrapalha?
atrapalha o nosso viver, Cristo, ele foi enfático no que ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vir após a mim, não pode ser o meu discípulo, né? Ele falou em outra situação, lá em Lucas 14, 27. A obra de Deus, irmão, ela só pode aparecer ou aparece em nós quando morremos para os nossos desejos pessoais, como temos o desejo de fazer primeiramente a vontade de Deus, depois a nossa. Então nossos desejos pessoais ficam em segundo plano, para que o nosso eu não apareça, para que as coisas do velho homem não apareçam. Então, vamos dizer assim, quando João Batista estava naquele auge, que todos elogiavam ele usou uma palavra muito interessante, irmão. Ele disse assim: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Essa é a única condição de frutificação. Cristo disse: na verdade eu vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos, mas se morrer dá muitos frutos, né? Fica então esse entendimento que então João não queria se aparecer. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que Cristo cresça na sua vida, que Deus cresça na sua vida, que você dê todas a honra e glória para Deus do que você faz, né? Então Jesus, ele também falou para os seus discípulos de uma forma diferente. A obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. Crer em Deus, irmão, é o ponto fundamental e inicial para fazer a obra. É conhecê-lo, saber o que Deus quer, qual a vontade de Deus, qual o plano de Deus, que Deus quer que nós façamos. Muitas vezes você pergunta: o que é fazer a obra de Deus? Jesus deu um exemplo, falou: olha, eu estive com fome, me desse de comer, estive nu, me vestisse, estive preso, visitasse, né? E assim por diante. E os discípulos falaram: Senhor, mas quando é que nós vimos essa situação? Toda vez que fizesse um dos pequeninos, está fazendo a mim, né? Tem provérbio que diz assim: quem ajuda o pobre empresta a Deus, né? Quer dizer, que o criou. Então, tudo que nós fazemos para de bem, né, para que o nome de Deus seja glorificado, é fazer a obra, para que Deus seja exaltado na boca do povo, né? Quando você ajuda uma pessoa, um necessitado, leva até uma refeição, um prato de comida, aquela pessoa ela vai te agradecer, sim, né? Mas ela vai dizer depois, quando você sai, ele vai dizer: oh meu Deus, eu agradeço a ti porque me ouviu a minha oração, ouviu o meu pedido. Tu é bom, tu é maravilhoso. Então aquela pessoa está o quê? Exaltando a Deus. Mas por que está exaltando? Porque você fez a obra, porque você fez o amor ao seu próximo, né? Então, Timóteo fala assim numa parte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. É perfeito o intuito para toda a boa obra. Pela palavra somos consolados também, confrontados em relação aos nossos erros, né? Davi, uma certa época, disse assim: sonda-me, ó Deus, né? E conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele falou num salmo, irmão. Está no Salmo 109, 23 e 24. Então, irmão, ele buscava no Senhor, para que o Senhor sondasse o coração dele, apontasse se ele estava errando na presença de Deus, né? Então, fazer a obra de Deus é deixar Deus trabalhar no seu entendimento, na sua natureza humana, né? É você ter força em desejar primeiramente as coisas do céu, como Jesus falou assim: buscar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar na sua vida, tudo em primeiro lugar é Deus. E você fazer a obra de Deus, ela está na crença do Evangelho,
na crença em Deus, nas crenças no milagre de Jesus, na ressurreição, e tudo isso é obra de Deus. E nas pessoas que você leva o evangelho, a palavra de Deus, nas pessoas que crê, nas pessoas que creram na palavra. Quando você é um emissário, quando você leva a mensagem, você está fazendo a obra. Pregar o reino de Deus é fazer a obra. Pregar o evangelho, né? Ajudar ocultamente as pessoas é fazer a obra. Ajudar no seu ministério para que tenha evangelização, ajudar financeiramente para que o seu ministério seja próximo, possa ajudar o seu próximo semelhante a atender os necessitados, é fazer a obra. Tudo aquilo que beneficia as pessoas é fazer a obra de Deus, né? Então, meu irmão, nós temos que ter esse pensamento em nós, nos corrigir, se colocar diante de Deus segundo a sua palavra, né? Obedecer a sua palavra, fazer o que Ele pede. Fugir do pecado, fugir das concupiscências da carne. Isso também é viver em espírito, é fazer a obra de Deus. Agora você imagina, irmão, as pessoas que não dão importância à palavra, o peso da palavra. Às vezes você recebe uma palavra na igreja, uma palavra dura, e a pessoa, em vez de refletir naquela palavra dura, se colocar, Senhor, eu me encontro nessa palavra, né? Me ajude a que não erre mais, me ajude para que eu não venha menos na tua presença, fazer coisa que eu venha faltar na tua presença, né? Então, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você reflete, quando você ora para o seu próximo, para o seu semelhante, ora pelo ministério, quando você ora pelas pessoas enfermas, quando você visita o enfermo, visita o necessitado, ora pelas famílias, tudo isso é fazer a obra de Deus. É crer em Deus, né? Crer em Deus é pôr em prática as boas novas. Crer em Deus é pôr em prática a palavra de sua vida. Então, fazer a obra de Deus não é pertencer a um ministério, não é um ministério, né? Enfim, é fazer a vontade de Deus, né? Apartar o do mal, apartar das pessoas fraudulentas, né? Andar em santidade, né? Andar numa vida cristã digna, respeitar, honrar também os ministros da sua igreja, respeitar, honrar o seu casamento, respeitar a sua esposa. Se você está de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas vão dizer, aquele homem ali temente a Deus, olha, ele respeita, ele é isso, ele é aquilo. Então você dá um bom testemunho também, você faz a obra de Deus. Que Deus quer que você ande em santidade, entendeu, meu irmão? Então, é assim que é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é crer em Deus, crer em Jesus, é andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensino de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, medite, leia as Escrituras, põe em prática o Evangelho na sua vida, né? E participando também espiritualmente no trabalho de evangelização, no trabalho de ajuda, no trabalho social, humanitário, enfim, tudo que é relacionado em ajudar o seu próximo também é fazer a obra de Deus. Essa mensagem, se você quer fazer a obra de Deus são todos aqueles que foram um dia resgatados pelo sangue de Jesus, que creram no Senhor Jesus. A irmandade da sua igreja é a obra de Deus. O povo da sua igreja é a obra de Deus. Aquelas pessoas que creem e glorificam Jesus é a obra de Deus. A obra de Deus somos nós, transformados pelo poder do Evangelho. Amém? Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. E todos fiquem na santa paz de Deus.